Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Não vou perguntar se tá tudo na paz, porque eu sei que não tá. Hoje eu vou comentar a coletiva de Ramon e vou fazer um apanhado geral da reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu neste sábado. Vou trazer as notícias para vocês e o que de fato ocorreu na reunião. Então, antes de mais nada, você já sabe o que eu vou pedir, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação e considera virar membro, porque a partir de R$ 2,99 você tem acesso a diversos benefícios, e te peço também para seguir os parceiros do canal. Se você estiver precisando de serviços de design, eu recomendo o Bruno Ramon, aqui é arroba do Instagram dele, arroba foi Bruno que fez, é ele que está fazendo as artes do canal, as thumbs e tudo mais. Vocês podem ver que é um trabalho que tem muita qualidade, então se você tiver interesse, entre em contato com ele e segue ele no Instagram. A Pena Verde é uma loja de produtos eletrônicos que vende também produtos do Vitória, então se você tiver interesse em também apoiar mais um parceiro do canal, segue a Pena Verde aqui no Instagram e acesse o site deles para ver o que é que pode ser útil para vocês. Tem muita coisa lá, então com certeza você vai achar alguma coisa bacana. E sempre bom lembrar que a 2 de julho está concurso de gestão esportiva que começa em agosto. Então se você tiver interesse, entre em contato com os números aqui ou fala comigo, porque sócio Sou Mais Vitória tem 50% de desconto e a mensalidade fica metade, fica R$ 175. Então acho que vale muito a pena. Se você tiver interesse e já tiver feito uma graduação e quer fazer agora essa pós, eu recomendo demais. Então é isso, nação. Eu sou o Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Bom, então vamos lá, vou colocar a coletiva de Ramon aqui para ver o que ele tem a falar desse empate e vou comentando o que eu achei do jogo à medida que ele vai falando. Vamos nessa. Vou dar o play aqui e a gente vai começar. Vocês já sabem como é que funciona, né? Entrevista com o técnico Ramon Menezes após o jogo Vitória 1, Confiança 1 em Aracaju, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hilton Matos, da Rádio Sociedade, o que você destaca como ponto positivo no jogo de hoje? Bom, primeiro que o ponto positivo, eu acho que desses últimos jogos, né, foi o ritmo, né, que nós imprimimos em todos esses, principalmente nesses 2 últimos jogos em si. Discordo muito, o Vitória começou o jogo desligado, aí empatou o jogo merecidamente, poderia até ter virado no primeiro tempo. Depois o Confiança chegou melhor do que o Vitória nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. O Vitória controlou o jogo, mas isso não significa ter criado grandes chances. O Vitória controlou o adversário de fato, e aí veio a expulsão absurda de Siles, e no final o Vitória ainda teve uma chance com o Heron, mas eu não vi esse ritmo todo que Ramon tá falando, não. Do nosso adversário, né? Nós sempre tentamos de todas as maneiras articular o jogo, né? Ter o equilíbrio das ações, né? Dificultar as ações do adversário. Criamos também oportunidades, só que um jogo decisivo como esse, que todos os jogos agora se tornam decisivos para a gente. Um erro, a gente numa indefinição, né? Não fizemos a pressão como deveríamos fazer. Não foi só pressão. Fernando Neto perde a bola, o Vitória não faz a pressão da forma que deveria de fato. João Vitor erra e atrapalha o Wallace, que por tabela erra. Foi um erro conjunto, mas Fernando Neto perde a bola, o Vitória não acerta na pressão. João Vitor erra, aquele pé dele na jogada, pelo amor de Deus. E aí atrapalha o Wallace, que também não acerta, e a gente toma o gol. Nós tomamos o gol muito cedo. Então você correr atrás, né? E logo depois conseguimos nos organizar dentro do campo, né? Principalmente no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades. Depois do 1-1 realmente merecia ter virado. Teve até 2 chances antes, né? Com o Bruninho e alguém mais que eu não me lembro. Foi Fernando Neto que bateu, o zagueiro tirou e Ednei não teve reflexo para bater. Poderia ter virado ganhando de fato, mas de um modo geral eu não vi esse ritmo todo, mesmo admitindo que tudo bem. Na virada do primeiro tempo, o Vitória poderia estar ganhando a partida. Mas infelizmente não conseguimos sair com resultado positivo. Samara Figueiredo, da Salvador FM, mas um empate fora de casa, você acha o resultado como bom? Não, tem que ganhar. Na situação que a gente está, acho que a gente trabalha para vencer, né? A gente sempre quer vencer, né? Hoje eu estava numa expectativa muito grande em relação a esse jogo, né? Nós tivemos aí alguns dias para trabalhar, para recuperar os nossos atletas. Para escolher João Vitor, eu quero ver se ele vai falar sobre isso. Para escolher João Vitor de titular e deixar Marcelo Alves no banco, mas vamos lá. Fizemos um bom jogo, mas não conseguimos sair daqui com resultado positivo. Oswaldo Barreto Júnior,
da Resenha na Rede Rádio Andaiá. Ramon, a situação de Marcelo, passando a ser a Ótima terceira opção defensiva, é técnica ou física? Não tem justificativa, a não ser que seja questão física. Vamos nessa. Bom, o Marcelo jogou quase todos os jogos comigo, né? Ele ficou de fora aí apenas esses 2 jogos. É um jogador muito importante, é um líder, né? Embora jovem, mas já assumiu a condição de líder do grupo. É um jogador importante como todos, né? Eu senti que no jogo contra o Goiás, pelo desgaste físico, eu resolvi dar uma oportunidade para o Thaleson, né? E nesse jogo eu optei pela entrada do João. Então não tem justificativa. Se fosse opção Thaleson Kelvin e contra o Confiança ele bota João Vitor porque Marcelo tá desgastado, tudo bem. Mas foi o contrário pelo que ele tá falando aqui. E aí não faz o menor sentido. Porque colocar Thaleson Kelvin por opção fazia sentido, já que como eu já falei aqui no canal, o Goiás é muito rápido, jogava em transição, forçava muita bola longa em Aleph Manga, beleza. E aí contra o Confiança Marcelo tá com desgaste, aí ele coloca João Vitor, tudo bem. Mas não foi o caso, foi o contrário, então é indefensável. Acho que tá todo mundo muito ligado, né? Todo mundo aí pronto para nos ajudar, isso que é o mais importante. Clério Amorim, da Rádio Metrópole João Vitor não. FM. Apesar de ter mais posse de bola, 60%, o Vitória pouco finalizou. Por que esse fato ocorreu? Eu acho que a gente conseguiu sim finalizar, né? Acho que no segundo tempo, depois que nós perdemos um jogador, o segundo tempo não, no segundo tempo acho que nós finalizamos um pouco menos. Bem menos. Mas nós tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo. Primeiro tempo tudo bem, segundo tempo teve aquela bola de Heron que não pode perder, principalmente com 1 a menos, né? Não foi uma bola difícil para chutar e aí eu tenho que cornetar Heron, porra, não pode perder um gol daquele. Para fazer os gols. E no segundo tempo, depois que nós perdemos um jogador, né, nós perdemos o Pablo, aí sim, né, tivemos que fazer 2 linhas de 4, né, e aí dificultou, mas mesmo assim nós tivemos ainda uma oportunidade de fazer. Com Heron. Fábio Almeida, da Rádio Excelso. O Vitória perdeu para o Inter com falha de Wallace, assim como no jogo contra o Náutico e no empate de hoje. Você pretende chamar a atenção do jogador sobre esses erros? Discordo. Eu não vejo falha do Wallace. Eu vejo que naquele momento é o conjunto, né? Perfeito. Eu acho que às vezes em determinados momentos do jogo você comete algumas falhas, né? Faltou a pressão, né? Naquele momento, acho que entramos um pouco desconcentrado, coisa que não pode acontecer, a gente sai do vestiário. Ele tá falando que faltou a pressão porque ele não vai queimar os atletas dele, né? Tudo bem. O que nós mais falamos no vestiário, né? É a concentração, principalmente no começo do jogo, né? No final do primeiro tempo, começo do segundo tempo. Então são momentos importantes do jogo e onde nós tomamos o gol. Acho que faltou a pressão, né? Faltou a atenção e a concentração. Falta Para atenção encerrar, no tempo, pergunta né? de Luiz Brito, da Tribuna da Bahia. Você já pretende aproveitar o Vico, caso ele esteja em condições, no jogo de terça-feira Por favor. contra o Sampaio Corrêa? O Vico é muito prematuro ainda, né? Ele vai demorar um pouquinho, né? Também Esse demorar um pouquinho do Vitória vai bater em agosto e setembro, né? Esse um pouquinho do Vitória a gente sabe como é, né? o Guilherme Rende também vai demorar um pouquinho, mas vamos recuperar todo mundo, né? Rende parece que teve uma calcificação muscular, cresceu um osso no músculo, é impressionante o que acontece com o Vitória. Um jogo decisivo para nós, né? Nós temos que voltar a vencer dentro da competição. Jogamos em casa, o adversário vem bem dentro da competição, então é um grande jogo. Eu acho que uma grande oportunidade para a gente voltar a vencer dentro da competição. Deixem um like na TV Vitória lá também, se puderem compartilhem o vídeo de lá também. Fato é, concordei com algumas coisas de Ramon, mas Marcelo Alves fora por opção é indefensável, não tem justificativa. Se fosse questão física, vá lá, mas por opção é indefensável e eu não vi esse ritmo todo que Ramon falou não. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na reunião do Conselho deste sábado, dia 10 de julho. Já posso adiantar que a votação das contas dessa gestão foi adiado para o dia 21 de agosto, tá? Então eu vou colocar primeiro a matéria aqui do Arena Rubro-Negra, que já saiu, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então vamos lá. A primeira notícia, como eu falei, já saiu no Arena Rubro-Negra, é que a reunião do Conselho Deliberativo trouxe novas informações das negociações de
Caicedo e de Diego Rosa. Na manhã deste sábado 10 ocorreu mais uma reunião do Conselho de forma virtual para discutir 2 tópicos principais conforme a convocação feita por Fábio Mota, presidente do Conselho. A apreciação do relatório do Conselho Diretor, que foi atrasado para 21 de agosto, ou melhor, adiado para 21 de agosto, como eu já falei aqui para vocês, e análise e debate do relatório inicial da comissão processante, além de eventuais dificuldades da comissão para realizar o relatório. Como eu falei, o primeiro tópico foi o julgamento das contas da gestão de 2020, sendo que isso foi adiado para 21 de agosto, para que a análise seja feita de forma integral, já que, segundo apurou a reportagem, o Conselho Diretor reclassificou algumas contas de 2019. Dessas principais dificuldades, de acordo com a matéria do Arena Rubro-Negra, estão a negociação de Jordi e de Diego Rosa. No primeiro caso, por exemplo, o departamento jurídico do clube na época não teve acesso ao contrato de compra de Caicedo e, portanto, não chegou ainda ao Conselho Fiscal. A maioria não teve análise do jurídico e acredita-se que houveram contratos que estavam sem assinatura. E aí o caso de Diego Rosa, que é muito perguntado aqui no canal, tem relação direta com o caso de Jordi Caicedo. E aí o Arena explica que a diretoria rubro-negra tomou um empréstimo com a empresa Magnum, que seu dono também é responsável pela empresa Gold Sports, no valor de 150 mil euros, quantia esta para adiantar a vinda de Jordi do clube equatoriano. Calma que se você não sabe quem é a Magnum, se você não sabe quem é a Gold Sports, não se preocupe que a matéria também explica. Como garantia desse empréstimo, o Vitória negociou metade da porcentagem que tinha direito de Diego Rosa, logo deixou 15% para a empresa. Ou seja, o dinheiro de Diego Rosa, que tanto se pergunta cadê o dinheiro de Diego Rosa, entrou e não entrou, tá aqui a resposta, né? E aí a matéria continua, que a Gold Sport, bem como a empresa Magnum, pertence a Roberto Graziano, que tem longa história em administrar clubes, principalmente do interior paulista. A empresa agencia alguns jogadores que passaram pelo rubro-negro, como Romisson, o atacante Ítalo Barbosa, o zagueiro Pedro Moraes, o volante Rodrigo Andrade e o meia Mateuzinho. Vocês lembram que eu sempre falei que não existe isso de jogador vir de graça? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falei que não existe isso de jogador vir de graça com passe livre. Isso é uma grande mentira, e o tempo é rei, tá aí sendo tudo esclarecido. E até mesmo Osmar Lois, que teve uma passagem como técnico rubro-negro em 2019, percebam como tudo se encaixa, como nada é por acaso. Vale salientar que as duas principais equipes que a empresa administrou foi o Guarani e o São Bernardo. E eu te pergunto, você lembra para onde Mateuzinho foi emprestado esse ano no Campeonato Paulista? Pois é, Mateuzinho foi emprestado ao São Bernardo para a disputa do Paulista de 2021, mais uma vez, tudo se encaixa. E aí tem mais coisa. Segundo a apuração do Arena Rubro-Negra, o valor que deveria ser repassado através dessa empresa parceira do clube não chegou ao clube equatoriano e gerou uma causa na FIFA, que eu trouxe aqui no canal, reclamada pelo El Nacional. E como a gente sabe, Jordi acabou rescindindo com Vitória para atuar no CSKA Sofia da Bulgária. Ele conseguiu isso judicialmente alegando salário atrasado. Por conta dessas questões, o Conselho Fiscal pediu mais tempo para fornecer um relatório e ter acesso a mais documentos. Assim deve ficar marcado para o dia 21 de agosto, uma nova reunião do Conselho para apreciar e julgar o relatório, que será apresentado com todas essas informações e mais que poderão surgir. Como eu sempre falo aqui, nada é por acaso no futebol e não existe de graça em lugar nenhum da vida, porque existiria no futebol, não é mesmo? Mas aí as coisas com o tempo vão se esclarecendo. Quanto à parte da comissão processante, o que chegou para mim é que Paulo Carneiro alega que a comissão processante é ilegal e que não tem poder para destituir ninguém. E com isso, a comissão foi votada novamente no Conselho e foi aprovada novamente, homologada novamente, e esse é o argumento de quem defende a comissão processante. Paulo alega que é legal, que não está no estatuto, e quem é a favor da comissão diz que sim, que é legal e que pode sim existir, lembrando que as decisões são sempre tomadas no âmbito do Conselho Deliberativo. E só fazendo a errata aqui, o que foi votado foi a segunda comissão, que foi votada e aprovada por ampla maioria, tá? É uma outra comissão que também vai fazer parte de todo esse processo. Dessa forma, tudo foi enviado para a comissão de ética para que ela possa julgar. Fato é que Paulo se defendeu falando que a comissão era ilegal e acabou que não se falou muito da questão do relatório e de tudo mais por conta dessas questões do adiamento e também de considerar ilegal. O estatuto do clube está no site para quem quiser ver. Se você quiser dar uma olhada, você dá uma olhada lá e vê se tem algum tópico falando se comissões podem ser criadas ou não e tira suas próprias conclusões. Eu já li, eu já sei se esse tópico existe ou não, eu já tenho minha conclusão formada, mas eu não estou aqui para falar o que cada um deve fazer. Eu, se fosse você, abria o estatuto do clube, dava um Ctrl F, pesquisava e via se pode ser criado ou não. De resto,
Como a gente sabe, o estatuto realmente dá margens para interpretações criativas, não é de hoje e sempre vai existir o outro lado da moeda. Fato é que Paulo Carneiro continua na presidência do Vitória e a gente aguarda cenas dos novos capítulos lá pro dia 21 de agosto. Então é isso, nação, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação, considere virar membro, espalhe esse vídeo pra galera, tá? Tamo junto, um abraço.